Mais um dia de vandalismo. Estudantes da UNB invadem reitoria e quebram portas e vidraças. Alunos e professores do Gama ficam aterrorizados após ameaça de chacina em uma escola. Apesar do susto, conversa não passou de uma brincadeira de mau gosto. INSS faz pente fino em benefícios. Aqui no DF, mais de 1.300 pessoas deverão agendar perícia. Veja também uma entrevista para tirar todas as suas dúvidas sobre o vírus H1N1. Boa noite, eu sou a Juliana Cury e o Band Cidade segunda edição está no ar com as principais notícias do dia. Seja bem-vindo. Mais um dia de vandalismo cometido por estudantes da UNB. Depois de depredarem parte do prédio do MEC e do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, alunos invadiram a reitoria da universidade e quebraram portas e vidraças. O grupo reivindica uma auditoria do orçamento da universidade e uma reunião com os estudantes está sendo agendada para a próxima segunda-feira. A ocupação da reitoria da Universidade de Brasília começou no início da tarde desta quinta-feira. Homens e mulheres com os rostos cobertos tomaram as rampas de acesso do prédio e impediram os funcionários de trabalharem. Os manifestantes que protestam contra os cortes de gastos e de pessoal da UNB pedem uma auditoria do orçamento e exigem uma reunião com a reitora, que está viajando. Os estudantes estão propondo essencialmente que a gente faça um debate aberto na segunda-feira, com a presença do próprio MEC, um debate a convite da Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados. E nós concordamos com isso, nós não temos nada contra, muito pelo contrário, achamos importante que esses espaços públicos de debate e de esclarecimento sejam utilizados. A Universidade de Brasília alega que atualmente o déficit no orçamento é de mais de 92 milhões de reais. De acordo com a UNB, o orçamento global passou de mais de 1 bilhão e 600 milhões em 2016 para mais de 1 bilhão e 700 milhões em 2018. Mas houve uma redução de recursos destinados à manutenção da instituição. Somente na verba repassada pelo MEC para essa finalidade, a UNB alega que houve uma diminuição de 80 milhões de reais. Uma parcela disso aí são as despesas obrigatórias, que a universidade não tem nenhuma autonomia para trabalhar sobre isso. Depende, é o que paga, por exemplo, as aposentadorias do quadro, os salários dos servidores. Então, o que sobra, a diferença entre uma coisa e outra, é o que compõe a verba de custeio e a verba de investimento do orçamento. Essa parcela é que vem diminuindo. O Diretório Central dos Estudantes da Universidade garantiu que não tem participação direta na ocupação. Os alunos que seguem na reitoria pedem uma audiência pública na Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados com a Universidade e o MEC. Nesta terça-feira, estudantes, servidores e professores fizeram um protesto contra a falta de orçamento. Durante a manifestação, o grupo quebrou e pichou vidros, usou pedaços de madeira e pedras contra a PM e queimou a bandeira do Brasil. Em seguida, parte dos manifestantes invadiu o prédio do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Logo após os atos, o MEC rebateu as alegações de falta de dinheiro. Em nota, afirmou que até o início de abril repassou para a UNB 60% dos recursos previstos para a manutenção da universidade esse ano e negou que a universidade possa fechar as portas por falta de verba. Disse que esse discurso tem o objetivo de gerar um clima de insegurança entre alunos e funcionários. Alunos e professores do Centro de Ensino Médio 3 do Gama ficaram apavorados com uma ameaça de chacina. Um estudante divulgou conversas do WhatsApp em que diz que teria a intenção de atirar nos colegas e professores e depois se matar. O estudante de 17 anos espalhou mensagens que teria trocado com um colega dizendo que só queria matar e que no fim ele tiraria a própria vida. Na conversa, ele teria pedido ajuda ao amigo e disse que, se ele não quisesse morrer, não deveria ir à escola nesta quinta-feira. Em uma das mensagens, o jovem chega a mostrar a foto de uma arma.
O caso criou pânico no centro de ensino e muitos estudantes de fato não foram à aula. A Polícia Militar montou uma operação na frente da escola e deteve o menor que não estava com arma alguma. Ele foi levado para a delegacia da criança e do adolescente e disse para a polícia que as mensagens eram falsas e foram tiradas de um aplicativo. Mas, mesmo que se trate de uma brincadeira de mau gosto, o caso continua sendo investigado. Derrubada da Gefis na Asa Norte, com o apoio da Polícia Militar, dos Bombeiros e do IBRAM, os agentes fizeram uma força-tarefa para retirar barracos na quadra 612, na beira da L3 Norte. A ação atingiu dezenas de famílias que viviam em uma invasão perto da UNB. Os barracos foram derrubados com a ajuda de tratores e os restos foram levados pelos caminhões da Gefis. De acordo com a polícia, a operação foi pacífica, mas 2 menores foram apreendidos. Um já estava sendo procurado pelo crime de latrocínio em Goiás e o outro porque era traficante de drogas na região. Mais de 150 mil beneficiários que recebem auxílio-doença e aposentadoria por invalidez foram convocados pelo governo federal para fazer uma nova perícia no INSS. Quem tem mais detalhes sobre esse assunto é o repórter Rodrigo Miranda. Oi, Rodrigo, como é que a pessoa faz para saber se foi convocada ou não? Boa noite, Juliana. Boa noite a todos que acompanham o Band Cidade. Aqui no Distrito Federal foram 1.379 convocados. Para saber se a pessoa está entre um desses beneficiários que foi convocado, é bem simples. É só olhar o Diário Oficial da União desta quinta-feira. Para ter acesso ao Diário Oficial, é só entrar no site, que é o www.imprensanacional.gov.br. Entrou lá no site, no Diário Oficial, tem que procurar entre as páginas 109 e 506. Procurou entre essas páginas, fica fácil. É muita página, mas está por ordem alfabética. Se a pessoa está entre esses convocados, ele precisa agendar a vistoria pela Central de Atendimento da Previdência Social. O número é o 135. Juliana. Obrigada, Rodrigo, pelas informações. Boa noite. Nova fase da Operação Paiol, que investiga uma quadrilha que vendia armas para criminosos. Entre os alvos, um policial militar do DF e um da Aeronáutica. Foram cumpridos ainda 17 mandados de prisão e de busca e apreensão aqui na capital e em 5 cidades de Goiás. Mais de 20 mil munições, algumas de uso restrito das Forças Armadas, 16 armas no meio da apreensão, fuzis e espingardas. 8 pessoas presas, entre elas militares da Polícia Militar do Distrito Federal da Reserva e o militar da Aeronáutica, Tiago Ângelo Machado. 17 mandados de busca e apreensão. A segunda fase da Operação Paiol foi realizada em Goiânia, Valparaíso, Aparecida de Goiânia, Cidade Ocidental, Jaraguá e aqui no Distrito Federal. Os trabalhos comandados pela 23ª Delegacia foram realizados por cerca de 200 policiais civis. Todo esse arsenal foi encontrado na casa do policial militar da Reserva, Décio Antônio Gonçalves, que fica em Vicente Pires. Segundo as investigações, com esse material, o policial militar recarregava as munições e comercializava para criminosos. Nós prendemos o principal fornecedor que estava comercializando munições para pessoas envolvidas no crime, para cometer assaltos, principalmente na região da Ceilândia. Os criminosos fazem parte do grupo preso na primeira fase da Operação Paiol, realizada em março deste ano, quando o ex-militar do Exército, Pedro Henrique Santana, foi preso. Nas 2 fases, foram presas 22 pessoas e apreendidas 24 armas. Uma pessoa ainda está foragida. A Aeronáutica informou que vai abrir um processo administrativo para apurar a participação do militar no esquema, o que pode resultar em expulsão dele. Já sobre o policial militar apontado como líder da quadrilha, a corporação disse que ele está na reserva e vai responder na Justiça Comum. Um esquema que seria chefiado pelo ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, e atingiu os fundos de pensão Postales e Serpros, movimentou cerca de 20 milhões de reais em supostos pagamentos de propina. A fraude está sendo investigada pelo Ministério Público Federal. Nesta quinta-feira, em mais um desdobramento da Operação Lava Jato, foram cumpridos 10 mandados de prisão e 21 de busca e apreensão aqui no DF, no Rio de Janeiro e em São Paulo.
Durante uma entrevista coletiva no Rio de Janeiro, representantes do Ministério Público Federal e da Polícia Federal deram detalhes da operação. A fraude teria atingido os fundos de pensão postales, que é dos Correios, e o SERPROS, do Serviço de Processamento de Dados. Segundo as investigações, os fundos mandavam dinheiro para empresas no exterior para pagar serviços que nunca foram prestados. Os valores eram espalhados por contas de doleiros. Depois, o dinheiro voltava ao Brasil para o suposto pagamento de propina. Nossa investigação agora, ela visa não detectar o desvio de recurso, mas sim a lavagem de dinheiro de um dos responsáveis por esses desvios, a lavagem de dinheiro, bem como a evasão de divisas e o recebimento desses valores. A Polícia Federal prendeu em São Paulo o empresário Arthur Mário Pinheiro Machado. Uma das empresas dele teve uma movimentação suspeita de quase 3 bilhões de reais. No Rio de Janeiro, também foi detido o economista Marcelo Borges Sereno, que é ligado ao PT e já foi assessor especial do Ministério da Casa Civil durante o governo Lula. Aqui no DF, a Polícia Federal cumpriu mandado de busca e apreensão na casa de Milton Lira, apontado em investigações como operador do MDB no Senado. Uma quadrilha especializada em roubar lojas de celulares foi presa na noite desta quarta-feira no Gilberto Salomão. As câmeras de segurança do estabelecimento registraram a ação dos assaltantes. Os ladrões entram na loja como se fossem clientes. De repente, um deles anuncia o assalto e rende os funcionários com uma arma. O outro se levanta e vai em direção à vitrine. Ele volta ao balcão, fala com a funcionária e pega uma chave. Abre a vitrine e começa a encher uma mala com os produtos da loja. Ele se prepara para fugir, mas do lado de fora já está sendo observado e é preso assim que sai. A polícia prendeu a arma usada no assalto, que era de brinquedo, e este carro, que seria usado na fuga. Foram recuperados 16 celulares que somam o valor de R$60 mil. Ao todo, 4 pessoas estão presas. Os criminosos devem responder por roubo e formação de quadrilha. O Detran está autorizado a registrar ocorrência policial de crimes de menor potencial ofensivo. O repórter Rodrigo Miranda tem outras informações ao vivo. Oi, Rodrigo, quais são esses tipos de ocorrências? Juliana, nessa lista aí estão crimes como, por exemplo, desacato a agentes públicos, brigas, tem também lesão corporal e acidentes sem mortes ou sem feridos. Os agentes do Detran vão poder atuar aí em crimes que tenham pena máxima para o infrator de até 2 anos de prisão ou pagamento de multa. Esse termo de cooperação entre a Polícia Militar do Distrito Federal e o Detran tem uma duração de 1 ano, mas pode ser prorrogado. Juliana. Obrigada, Rodrigo. Boa noite para você. Economia, o governo federal prevê que o salário mínimo vai chegar a R$ 1.002 em 2019. As informações com Cláudio Marcos, direto do estúdio da Band News FM. Oi, Cláudio, boa noite. Oi, Juliana, boa noite para você. Pois é, a primeira vez aí que esse valor ultrapassa a casa dos R$ 1.000, R$ 48 a mais, né, do que o valor atual de R$ 454. Bom, essa estimativa está aí no projeto de lei de diretrizes orçamentárias, que é o projeto que ainda será entregue lá ao Congresso Nacional pelo governo. Bom, o ministro da Fazenda, o Eduardo Guardi, avalia que a inflação é o que mais influencia no poder de compra da população, e isso é muito importante nesse momento que a gente está aí naquela fase de retomada da economia. Então, esse reajuste do salário mínimo, ele é baseado naquela correção que leva em conta o Índice Nacional de Preços ao Consumidor, que é o INPC, calculado com base aí em dados do IBGE e também no resultado do Produto Interno Bruto de 2 anos anteriores. É importante falar o seguinte, cerca de 45 milhões de pessoas no Brasil, eles recebem o salário mínimo entre aposentados e pensionistas. E esses benefícios, né, em boa parte, eles são pagos aí pelo governo federal, então isso tem um peso, esse reajuste também tem um peso para as contas do governo. O governo que tenta fechar as contas já tem um rombo aí nas contas do governo, mas tem essa notícia desse reajuste do salário mínimo para o ano que vem. Juliana. Obrigada, Cláudio, pelas informações. Boa noite para você.
O Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD, divulgou nesta quinta-feira um estudo que analisou os impactos concorrenciais da entrada da Uber no mercado de aplicativos entre os anos de 2014 e 2016. O estudo do Conselho Administrativo de Defesa Econômica usou uma base de 590 municípios brasileiros e apontou que, com a presença do aplicativo Uber no mercado, houve uma redução de mais de 50% no número de corridas de aplicativos de táxi. Além disso, a empresa aponta uma crescente rivalidade entre a empresa Uber e os demais aplicativos de táxi ao longo do tempo. Nesses 3 anos de entrada do Uber, houve realmente uma intensificação na rivalidade desses aplicativos, né? Uma redução inicialmente de quantidade, né, das corridas de táxi via aplicativos, e depois com a competição via preço, né, via desconto nas tarifas de táxi, aconteceu uma recuperação das corridas de táxi, mas não nos mesmos níveis quando da entrada do Uber. E nas ruas, quem usa aplicativos como o Uber tem bons motivos para a escolha. Para a gente hoje fica mais fácil, né? É mais barato. Quando você tem um grupo de aplicativo, você se sente mais segura, né? E esse é o meu motivo de usar o Uber hoje em dia. Você escolhe a rádio, o ar-condicionado, os taxistas, pelo menos as vezes que eu peguei, foram muito indiscretos, só te levam para o destino, não perguntam como você quer. O Márcio é taxista há 20 anos e sentiu na pele essa redução, mas mesmo assim ele não pretende abandonar a profissão. Quando a gente faz uma corrida aqui, no aplicativo tem que fazer 3 para poder dar uma do táxi. E a manutenção do carro não é só gasolina, então vem gasolina, vem pneu, vem óleo, então a gente olha muito por esse lado. O estudo do CAD destacou também como a lei federal que regulamenta esse tipo de transporte remunerado e individual de passageiros foi cautelosa ao incluir normas de segurança sem impor grandes barreiras regulatórias à entrada dessas empresas no mercado, nem restrições à liberdade de preços. A gente tem que evitar regulamentações que tirem carros da praça, né? Diminuam a oferta de carros disponíveis. Por quê? Porque uma menor quantidade de carros vai impactar em quê? Em maiores preços. Hoje vamos falar sobre um assunto que tem preocupado a população do DF, a transmissão do vírus da gripe H1N1. Ontem, a Secretaria de Saúde confirmou 2 casos da doença, sendo que um paciente morreu. Para falar sobre o assunto, a SOS Saúde recebe aqui no estúdio o subsecretário de Vigilância em Saúde, Marcos Quito. Subsecretário, boa noite. Boa noite. Obrigada por participar do Band Cidade. Primeira coisa que todo mundo quer saber, há motivo para preocupação nesse momento? Não, o que nós temos nesse momento é o período sazonal da transmissão do vírus H1N1, H3N2, são vários tipos de vírus que causam a gripe. E, em alguns casos, a gripe pode evoluir para um caso mais grave, que demanda uma intervenção hospitalar. Então, as pessoas têm que tomar mais cuidado, sim, com higiene, lavar sempre as mãos, não frequentar ambientes muito fechados e, enfim, tomar cuidado, porque esse período agora é um período esperado para o acontecimento de gripe e essa gripe pode evoluir para um caso mais grave. E quais são os sintomas específicos da gripe H1N1? Como é que faz para diferenciar ela das gripes, das outras gripes? Na realidade, não há uma distinção muito clara entre um tipo ou outro de vírus, a partir do vírus. O que existe, sim, são febre, uma febre de início súbito, tosse, coriza, dor de garganta, um pouco de falta de ar. E aí, se houver, de fato, um desconforto respiratório mais forte, procurar rapidamente uma unidade básica de saúde ou uma unidade de emergência para procurar uma consulta com um profissional médico para avaliar o quadro. O alerta é o desconforto respiratório para procurar um hospital, né? Nós temos sempre, o quadro clínico é sempre esse, é uma gripe que aprofunda, que fica mais forte e gera um desconforto respiratório mais intenso. Agora, subsecretário, quais são os grupos de risco? Em termos de vacina, nós utilizamos uma caracterização dos grupos que são considerados mais vulneráveis à gripe em geral, principalmente aos 3 tipos de gripe, de vírus que vão ser circulados agora na vacina. Principalmente as gestantes, as crianças entre 6 meses e menos de 5 anos, os maiores de 60 anos, os profissionais de saúde, que representam a principal força de resposta à questão da gripe, né, nesse período agora, os adolescentes
que estão hoje em medida socioeducativa, então fazem parte do sistema prisional, todos os servidores do sistema prisional, que também têm contato direto com os presos, e os professores da rede pública e privada. Para encerrar, subsecretário, a melhor forma de se prevenir é tomar vacina, né? Sem dúvida. Nós começamos a campanha agora dia 23, esperamos todas as pessoas dos grupos de risco nas nossas unidades de saúde para todo mundo se imunizar. Tá certo. Obrigada pela participação, subsecretário. Obrigado à disposição. Veja a seguir, a DASA ainda não sabe quando vai ser o fim do racionamento. Até já.